Dia, agora foi, bom dia de novo. 3 vezes para dar sorte, não, tô brincando. Irmãos, algumas informações importantes. A primeira delas, na sexta-feira nasceu o Henry, filho do pastor Mateus. Não sei se todos estão sabendo, depois se você quiser mandar uma mensagem para ele, para a Tayana, tá tudo bem. Provavelmente terão alta hoje, se não já tiveram. Acho que seria hoje mesmo. Enfim, aproveita e manda mensagem e pergunta qual o dia da alta, que eu não sei exatamente. Mas graças a Deus está tudo bem com eles e nasceu no mesmo dia da filha do Neymar. Não sei o que isso significa, sinceramente eu não sei, mas... Bom, estou de volta. Durante essa semana eu estive no retiro de pastores e esposas da Atos 29, lá no México, e foi um tempo assim revigorante da parte de Deus. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Agradecer os irmãos por orações, pela generosidade dos irmãos. O João Vitor especialmente, que pregou aqui na semana passada, não pude estar no culto da noite. Foi um tempo assim muito especial da parte do Senhor, e estamos de volta aí com mais gás ainda para tirar férias daqui uns 15 dias, se Deus quiser. A gente está seguindo na nossa série chamada Amor pela Verdade. E esses dias eu estava numa aula e o professor citou uma música que eu achei interessante. É uma música do Bob Dylan. Ela chama Gotta Serve Somebody. Gostou da pronúncia? Que eu estava no México semana passada, enfim. A lógica dessa música é que, independente de quem você seja, inevitavelmente você servirá alguém. Independente de quem você seja, de um modo ou de outro, você vai servir a alguém. E as estrofes, elas vão apresentando alguns contrastes, dizendo que você pode ser quem você quiser ser, nesse sentido de você pode ser, por exemplo, um trabalhador em uma construção civil, ou você pode estar morando em uma mansão, você servirá alguém. Você pode gostar de leite ou você pode gostar de uísque, você servirá alguém. Você pode dormir no chão, você pode dormir numa cama king size, mas inevitavelmente você serve a alguém. E uma das coisas que ele fala que eu acho interessante é que em um momento ele fala, você pode ser um pregador com todo o seu orgulho religioso. E por outro lado ele fala assim, ou você pode ser um drogado, você servirá alguém. O que eu acho mais interessante é que hoje em dia tem gente que eu acho que ao mesmo tempo é pregador religioso e drogado, porque a gente ouve cada coisa por aí que acaba não fazendo tanto sentido, né? Eu poderia completar a música do Bob Dylan, não fazendo um contraste, mas colocando os dois na mesma categoria. Mas o que mais me chama a atenção nessa música é que o refrão é exatamente assim. Bom, você vai ter que servir a alguém. Pode ser o diabo ou pode ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. O que eu acho muito interessante nesse refrão é que não há opção de neutralidade. Ele vai dizer que ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Só há 2 senhores possíveis nessa canção. E isso parece meio duro quando a gente afirma, mas é exatamente o que as Escrituras apontam o tempo inteiro, especialmente nesse texto de hoje. No texto de hoje, o apóstolo João ele é ainda mais duro, porque ele não fala apenas sobre 2 senhores, sobre a relação de serviço com o Senhor, mas ele usa imagens e conceitos familiares várias vezes nesse trecho, deixando claro para os seus leitores, deixando claro para aquelas pessoas que ouviriam no momento em que essa carta fosse lida pela primeira vez, e deixando muito claro para nós também, na nossa realidade hoje, que só há 2 opções a partir do momento em que nós ouvimos o Evangelho. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Só há 2 famílias possíveis, não há opção de neutralidade. E assim como o Bob Dylan, assim como o João vai dizer, nós podemos afirmar isso também. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 20, a partir do verso 28, a gente vai ler até o capítulo 3, no verso 10. Tenho achado muito interessante essa série para desconstruir a imagem que muita gente tem de João como sendo um hippie quase, né? Paz e amor, o apóstolo do amor, o bonzinho o tempo todo, mas ele vai fazer afirmações assim bem contundentes, e a gente tem compreendido que, diferente do que pensa a nossa geração, amor e verdade não são realidades excludentes.
Muito pelo contrário, elas se complementam, e quando nós olhamos para o Evangelho, a gente consegue perceber tanto o amor quanto a verdade caminhando de forma perfeita na pessoa de Cristo. O apóstolo João escreve sobre isso na sua primeira carta. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, o texto vai ser projetado, mas ainda assim, se possível, que você mantenha a Bíblia aberta, que a gente vai acompanhando esses versos. 1 de João, capítulo 2, a partir do 28. O texto diz assim: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida e de uma forma tão esclarecedora. O apóstolo João apresenta essas verdades que são assim, perfeitamente aplicáveis na nossa vida e na nossa caminhada ainda hoje. Que o Senhor nos ilumine, a fim de que a gente entenda os princípios estabelecidos nesse trecho das Escrituras e que o Senhor, além de nos iluminar para o entendimento, o Senhor nos capacite a fim de praticarmos isso. E essa capacidade só pode vir por meio do Teu Espírito Santo. Nós oramos pedindo para que o Senhor fale conosco nesse momento. Nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. João é bem direto, me chama muita atenção esse texto que ele fala por muitas vezes sobre estar no pecado, que não pode viver no pecado, e é meio um desafio porque a nossa igreja fica no pecado, né? É meio difícil falar sobre isso estando nesse bairro, mas vocês entendem que ele não está falando sobre essa realidade, mas ele está falando sobre o pecado de fato que deu origem ao nome do bairro e não ao bairro em si. Bom, para nos guiar no esboço de hoje, para facilitar um pouco o nosso entendimento e para que a gente se lembre depois dos principais tópicos, eu vou usar um meme, a estrutura de um meme. Eu não sei se vocês já viram essa paradinha em algum lugar nas redes sociais, mas normalmente vem acompanhado de algumas perguntas e são as perguntas que vão nos guiar hoje. Primeiro, quem somos? Segundo, o que queremos? E terceiro, como queremos. Então, são essas três perguntas que vão nos orientar para que facilite depois que você se lembre do que for falado aqui. A gente vai usar essa estrutura desse meme. Então, em primeiro lugar, olhando para esse texto, nós temos essa primeira pergunta que é exatamente quem somos. Essa primeira pergunta, ela é respondida de forma muito objetiva, especialmente no capítulo 3, no verso 1. Leia comigo o que diz lá, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Para a primeira pergunta, a resposta é muito simples. Quem somos? Nós somos filhos de Deus. João responde isso de forma objetiva, dizendo que nós somos chamados filhos de Deus e, de fato, nós somos filhos de Deus. Mas eu quero olhar com você para todos esses versos, porque todos eles trazem algumas informações teológicas, tanto teóricas quanto práticas, que são muito importantes no que dizem respeito a essa filiação.
O fato de sermos filhos de Deus muda a nossa realidade de que maneira? O fato de sermos filhos de Deus transforma o nosso modo de enxergar a vida em que sentido? E aí a gente volta em todos os versos lidos, especialmente no verso 28, que ele começa usando essa imagem familiar, chamando os seus leitores de filhinhos. É um modo carinhoso, é um modo familiar que João vai usar por várias vezes ao longo dessas cartas. E ele usa um verbo muito interessante quando ele diz: filhinhos, agora permaneçam nele. Esse verbo utilizado por João no verso 28 é o verbo permanecer, e é o que nos traz informações muito interessantes e muito importantes sobre o modo como os filhos de Deus vivem. Se você é alguém que conhece os demais escritos de João, esse mesmo João, autor da carta, ele escreve o Evangelho de João, ele escreve essas 3 cartas e ele escreve também o livro de Apocalipse. Mas se você conhece esses demais escritos, você vai se lembrar que Jesus, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, entre o verso 1 e o verso 17, ele vai se afirmar como sendo a videira. Jesus vai dizer: eu sou a videira, o Pai é o agricultor. Você talvez se lembre, né, usando a estrutura de meme, daquela frase: o jardineiro é Jesus e as árvores somos... o pessoal mais velho aí lembra, o pessoal mais novo não faz ideia do que seja, mas é exatamente isso, não exatamente isso. Jesus vai dizer que ele não é o jardineiro, mas ele é a videira, o Pai é o agricultor e os discípulos são os ramos dessa videira. Não sei se você está familiarizado, se não, vale a pena você ler depois o Evangelho de João, capítulo 15. Mas dentre tantas coisas que Jesus vai dizer, ele vai dizer que o principal dever dos ramos, que somos nós, é permanecermos na videira que é Ele próprio. O dever de um discípulo é permanecer em Cristo. Ele vai dizer, por exemplo, que um ramo que não produz fruto, ele será cortado e jogado no fogo. Ele vai dizer, por exemplo, que um ramo não produz fruto se esse ramo não permanece nele. Mas que se alguém permanece nele, esse alguém dará muito fruto, e ele vai afirmar: porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. E aí na conclusão desse trecho ele vai dizer: porque não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês possam ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Esse verbo permanecer, ele é usado frequentemente nos escritos de João, e a gente começa a contrastar sobre o que João falou na semana passada. Tanto o João do texto bíblico, quanto o João Vitor, que pregou aqui na semana passada. Os dois Joões, eu não sei se esse é o plural de João correto, mas os dois Joões falaram no texto da semana passada sobre muitas pessoas que em algum momento fizeram parte do corpo de Cristo, em certo sentido. Muitas pessoas que se tornaram parte da igreja, mas por uma razão ou outra elas acabaram se perdendo. O que diferencia essas pessoas daquelas pessoas que não se perderam? A permanência. Essas pessoas se perderam simplesmente porque elas não permaneceram. O que demonstra se alguém é de fato um filho de Deus e não simplesmente se parece com o filho de Deus é a permanência. A maior bênção, irmãos, que nós podemos receber de Deus é a capacidade de permanecermos nele. A maior bênção que podemos receber de Deus é a possibilidade dada pelo Espírito Santo de permanecermos nele. Eu cresci em igreja evangélica e daquelas... Enfim, cresci em igreja evangélica e no geral, assim, no contexto, num cenário geral, eu não sei quantos de vocês cresceram ou conheceram esse tipo de ambiente, mas era um ambiente que valorizava demais, assim, aqueles testemunhos bombásticos, sabe? Aquele negócio, assim, de gente que se envolveu em tudo quanto é coisa errada, e aí colocava na faixa, assim, para anunciar no cartaz: teremos aqui a presença de fulano, ele cometeu muitos crimes, e aí o pessoal se atraía para esse negócio, né? Hoje a gente fugiria se tivesse isso num cartaz, mas o pessoal achava isso lindo, anunciar, assim, grandes testemunhos de gente que cometeu muitos crimes, assim, matou muita gente, quem fez pacto da Xuxa com o diabo. Vocês já devem ter ouvido alguns testemunhos, eu não sei quantos pactos ela já teve, que foram várias pessoas que ao longo da vida disseram que fizeram o pacto da Xuxa com o diabo, e aí eu não entendi mais nada, porque à medida que a gente vai crescendo, vai entendendo as coisas, a Xuxa foi trabalhar na Record. Eu falei: calma aí, gente.
A Record expulsava o demônio de madrugada, agora vai pegar o diabo e dar um programa para ele à noite, no horário nobre. Não faz tanto sentido. E aí, aquele monte de coisas que inventavam, que falavam e tudo mais. E foi parte de algum grupo famoso. Eu não sei se vocês já viram um cara que fala que já foi parte do Racionais, MCs. E assim, não tem nenhum vídeo dele, ninguém do Racionais conhece ele, mas ele segue dando testemunho que ele era parte. E aí a gente vê gente que tomou tiro, que morreu, que tomou tantos tiros e ressuscitou lá na mesa da autópsia e tal, mas agora está convertido, e o único pecado que tem é pregar mentira nos testemunhos, né? Deveria ser isso, mas a pessoa diz que está convertida e agora a vida mudou, e isso atraía as pessoas, e a igreja evangélica, de um modo geral, valorizava muito assim o ex-bandido, o ex-morto, o ex-satanista, o ex-flamenguista e tantas outras coisas ruins que a gente percebe por aí. Mas durante muito tempo, isso meio que confundia as pessoas que iam crescendo na igreja. Eu me lembro de uma vez em um culto jovem e tal, que o pregador disse que ele orava para que os jovens pudessem viver a vida tendo experiências fora da igreja, a fim de que tivessem um testemunho poderoso quando voltassem. Esse cara se desviou, não sei se é aquele negócio do feitiço vira contra o feiticeiro, mas foi exatamente o que aconteceu com ele, ainda não voltou. Mas olhar para esse texto, olhar para os escritos de João, olhar para o que Jesus está afirmando quando ele diz ser a videira verdadeira, nos faz perceber, irmãos, que não há testemunho maior do que a bênção dada por Deus de permanecermos em Cristo. É óbvio que se você teve um passado complicado e foi alcançado pela graça de Deus, isso não torna a graça de Deus menor, muito pelo contrário. Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas o que é fundamental que a gente entenda é que o que importa na nossa vida é o que acontece de agora em diante. Eu não preciso me prender ao passado, seja ele bom ou ruim. Eu não preciso ficar preso lá atrás para validar a minha conversão usando os piores argumentos de quem um dia eu já fui. Não. A mesma graça de Deus que alcança esse cara que estava longe e fez as maiores atrocidades possíveis, é a mesma graça de Deus que nos mantém presos, firmes e permanecendo na videira, que é onde nós devemos estar. Não importa como tenha sido o seu passado, se você foi alcançado estando longe, permaneça. Se você sempre esteve por perto, mas em algum momento, mesmo estando perto, você estava longe, como o filho que ficou na parábola do filho pródigo, que estava em casa, convivendo com o pai, mas não tinha o coração onde deveria estar. Se você foi alcançado nesse estágio, permaneça, é a permanência em Jesus. João vai dizer que nos garante confiança para não sermos envergonhados na sua segunda vinda. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. João está falando que permanecer em Jesus nos garante confiança para que não sejamos envergonhados quando Jesus voltar. E aí a gente vai lá para o Éden. A gente se lembra que Deus havia criado o mundo perfeito. A gente se lembra que havia um relacionamento entre Deus e Adão e Eva, os nossos primeiros pais, todos os dias. Eles conversavam todos os dias. Na viração do dia, Deus ia até o jardim, conversava com eles, até que acontece o que nós chamamos de queda. Eles desobedecem, eles pecam, e a primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. A primeira coisa que eles fazem é roupas para se vestirem, porque o texto vai dizer que até então eles andavam nus e não se envergonhavam. Uma das primeiras coisas, uma das primeiras consequências do pecado na vida de alguém é trazer vergonha. João vai nos dizer nesse texto que permanecendo em Jesus, nós teremos confiança e não seremos envergonhados. Permanecendo em Jesus, as consequências do pecado não têm qualquer poder sobre nós, porque nós estamos nele e agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lá no Éden, eles se envergonharam. Em Gênesis 3:7 vai dizer que eles pegaram algumas folhas e fizeram roupas para se cobrirem. No fim do mesmo capítulo, no verso 21, o texto vai dizer que Deus vestiu Adão e Eva com roupas de pele. Eles tiveram a sua vergonha exposta, eles tentaram uma solução
que se mostrou incapaz, e o próprio Deus é quem resolve o problema para eles, fazendo roupas de pele, ou seja, um animal foi morto a fim de que a vergonha deles fosse encoberta. Isso para nós, irmãos, é um prenúncio muito claro do Evangelho, onde o Cordeiro de Deus, aquele que tendo vivido de modo perfeito, foi morto por nós, a fim de que permanecendo nele nós não precisemos mais nos envergonhar. Esse mesmo Cordeiro de Deus é apontado por João no Apocalipse como sendo aquele que foi morto, mas ressuscitou e prometeu que voltará para levar consigo gente que ele comprou com seu próprio sangue, gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda raça, de toda nação. A única coisa que precisamos fazer a fim de que sejamos contados no meio desse povo é permanecermos em Cristo. Se permanecemos nele, não teremos razão para nos envergonhar, porque os nossos pecados são perdoados. Se permanecemos em Cristo, não há razão para vergonha, não há razão para medo, não há razão para angústia quando nós paramos para pensar na sua segunda vinda, porque estamos seguros nele. Apocalipse, a gente teve há pouco tempo um mini seminário sobre isso, e é um tema que deixa muita gente com medo, confusa. Como vai ser? Quem é o anticristo? Quem é a besta? Cadê o chip na minha mão? Cadê o chip na minha testa? 666, como é que é e tal? O que vai acontecer primeiro? Essa semana a gente está vendo notícias aí de guerras assim, lá na Palestina, Israel, e aí muita gente preocupada não simplesmente com quem está sofrendo e morrendo e o que está acontecendo, mas muita gente relacionando isso com a segunda vinda de Cristo. Opa, é hora de voltar para a igreja. Que tem um pessoal que usa Israel como termômetro dele estar desviado ou na igreja, né? Aconteceu uma guerra lá, não, é hora de voltar para a igreja, pedir perdão, me arrepender, que o negócio está apertando, as coisas estão acontecendo. Eu não estou dizendo que não haja relação entre essas coisas. Eu não sei bem, na verdade, se há muita relação entre essas coisas, mas o que eu sei é que independente do que aconteça no mundo, independente das guerras que surjam, independente do cenário geopolítico, se eu permaneço em Cristo, eu estou seguro. É Ele quem me conduz, é Ele quem conduz a história, é Ele quem nos guia em todas as coisas e é Ele quem nos diz que devemos permanecer nele a fim de que sejamos reconhecidos pelo Pai. O verso 29 segue dizendo o seguinte: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós percebemos alguns conceitos teológicos que são importantes aqui, e o primeiro deles é a justificação. A justificação é o fato de nós, embora sejamos pecadores, somos declarados justos diante de Deus. Isso só é possível por meio da fé que nós professamos em Jesus. Paulo, em Romanos capítulo 5, no verso 1, vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso muda a nossa posição diante de Deus, porque o homem natural, ele é inimigo de Deus, mas agora, tendo sido declarados justos pela fé em Jesus, nós recebemos essa nova posição e agora nós temos paz com Deus. A justificação, ela é uma nova posição, mas essa nova posição nos leva a praticarmos também atos de justiça. Vivermos de modo justo. Vivermos de modo piedoso, mas entendendo que nós praticaremos a justiça, não para sermos salvos como consequência das nossas obras, mas praticaremos atos de justiça porque já fomos salvos e alcançados por Deus, embora ainda pecadores. Esses atos de justiça são consequência e não causa da salvação. Tanto que João está dizendo que quem pratica a justiça é alguém que é nascido dele. E isso nos leva a um outro conceito teológico importante que ocorre também no momento da salvação, que é a regeneração. Ele está falando de pessoas que foram nascidos em Deus, ou seja, ser gerado novamente. Regenerar é nascer de novo, nascer novamente. E aí nós nos lembramos de novo do mesmo evangelho de João, quando Jesus tem um encontro com um mestre da lei chamado Nicodemos, que ele começa a desenvolver uma conversa com Jesus, e do nada Jesus vira para ele e fala o seguinte: olha, para herdar o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E esse homem fica meio confuso com a frase, mas como assim nascer de novo? Eu já sou velho, eu preciso voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Como é que esse negócio funciona? E Jesus explica para ele o significado do novo nascimento, e é exatamente isso que ocorre na conversão.
justificação, regeneração e outra coisa que é a adoção, o que também está presente nesse texto no verso seguinte, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. No intervalo muito curto de tempo, João, de modo muito aparentemente despretensioso, ele está escrevendo uma carta para os seus leitores, mas ele apresenta verdades teológicas profundas. Ele fala sobre esses conceitos que é exatamente o que acontece na nossa salvação. Nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos adotados, ou seja, nos tornamos filhos de Deus. E qual a consequência disso? Ele segue dizendo, por isso, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Filhos vivem como os pais. Filhos imitam os pais. Filhos fazem o que os pais fazem. Filhos de Deus praticam a justiça porque nasceram de Deus e Deus é justo. Filhos de Deus se purificam porque Deus é puro. Filhos de Deus vivem em santidade porque Deus é santo. E esse é um outro conceito teológico muito importante presente nesse texto, que é a santificação. João está falando de justificação, regeneração, adoção, santificação, e isso me fascina porque ele escreve verdades teológicas profundas de um jeito simples, direto e pessoal. Ele está dizendo para os seus leitores, olha, nós somos filhos de Deus, nós somos partes da família de Deus, somos justificados, fomos regenerados, fomos adotados e agora somos santificados. Tudo isso porque a graça de Deus nos alcançou e essa mesma graça que nos trouxe de longe é a graça que nos faz permanecer perto de Jesus. Respondendo à primeira pergunta do meme, quem somos? Somos filhos de Deus. Segundo lugar, o que queremos? Versos 2 e 3 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Se no verso anterior ele conjuga o verbo no presente, dizendo o mundo não nos conhece, agora ele conjuga o verbo no futuro, dizendo somos filhos de Deus, mas ele vai continuar dizendo ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. A gente falou sobre o Éden, a gente falou sobre a queda e a gente, olhando para o texto de Gênesis 3, a gente vai perceber que o que motiva o pecado, o desejo por desobedecer a Deus, é a vontade do ser humano de ser como Deus. A proposta que a serpente faz é, Deus disse para vocês não comerem desse fruto, porque Ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. A proposta feita nessa tentação é exatamente essa. E João agora está dizendo para nós, permaneçam em Jesus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas um dia nós seremos semelhantes a Ele. Se a proposta da serpente era uma mentira que ela não poderia cumprir, dizendo, comam do fruto e vocês serão iguais a Deus. João está dizendo para nós algo no qual nós podemos firmar a nossa vida nessa verdade. Se permanecemos em Deus, somos filhos de Deus, não se manifestou ainda o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos exatamente como Ele é. O fato de que seremos como Ele é não significa que nós nos tornaremos deuses. A ideia não é essa, mas a ideia é que surge um outro conceito teológico implícito aqui, que é a glorificação. Um conceito teológico extremamente importante e que está ligado à nossa esperança futura. Há um processo sendo desenvolvido. Quando nos convertemos, nós somos justificados, regenerados, adotados por Deus e inicia aqui o que nós chamamos de santificação, que é um processo que dura por toda a vida, ela é progressiva, a gente vai crescendo em santificação. O final desse processo é o que nós chamamos de glorificação, que acontece para nós cristãos, ou quando Jesus voltar,
ou quando nós morrermos, a fim de que a gente se encontre com Ele. É um conceito teológico muito importante, presente por todo o Novo Testamento, e nos dá a esperança de que um dia nós viveremos sem a presença do pecado. É importante a gente definir esses termos. Vamos lá, na conversão acontece ao mesmo tempo justificação, regeneração e adoção. Quando nos convertemos, nos tornamos filhos de Deus e somos livres da condenação do pecado. A consequência do pecado não tem mais efeito sobre os filhos de Deus, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na santificação, que é esse processo que vai se desenvolvendo por toda a vida, nós estamos sendo livres do poder do pecado. Há uma luta constante, embora você seja cristão, da sua carne contra o seu espírito. O apóstolo Paulo, um homem extremamente usado por Deus, plantador de igrejas, missionário, escreveu praticamente metade do Novo Testamento. No fim da vida, ele ainda vai falar sobre essa dificuldade. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu odeio eu faço sempre. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo vai se afirmar como sendo o pior dos pecadores, porque ele se conhecia. Para mim, o pior dos pecadores sou eu. E se para você o pior dos pecadores não é você, você é o pior dos pecadores e ainda tem o pecado de ser arrogante e orgulhoso. Então você é o pior dos pecadores, mais 2 pecados na sua conta aí que eu acabei de colocar. Ou seja, a gente vai sendo liberto do poder do pecado e na glorificação nós seremos livres da presença do pecado. Ou seja, nós podemos dizer que fomos salvos, somos salvos e seremos salvos ao mesmo tempo. Eu fui salvo porque eu fui justificado, regenerado, adotado. Eu estou sendo salvo no sentido de que eu estou sendo santificado e crescendo à semelhança de Cristo. E eu serei salvo no final desse processo, quando acontecer o que nós chamamos de glorificação. Irmãos, nisso se fundamenta a nossa esperança. E essa esperança não é um desejo distante, uma utopia, mas é uma esperança certa, porque todo esse processo não depende de nós. O processo do início ao fim é conduzido pelo Senhor. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, versos 28 a 30. Ele vai usar alguns desses termos, citar alguns desses pontos, mostrando que é Deus quem conduz todas as coisas. Ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Do início ao fim do processo, esse processo é conduzido pelo próprio Deus. Por isso nós podemos ter esperança, dizendo novamente, não é uma utopia, um sonho impossível, mas é uma certeza que nós temos, porque não se fundamenta em nós, mas naquele que prometeu e é fiel para cumprir. O mesmo apóstolo Paulo, em Filipenses 1:6, ele vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa certeza de salvação se fundamenta no fato de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. A gente não precisa viver com esse medo maluco, achando que o nosso nome no livro da vida é escrito e apagado várias vezes por dia. Quando a gente peca, tem um anjo da borracha. Quando a gente pede perdão, tem um anjo da caneta. E fica aquela briga de anjo, porque às vezes a gente peca e pede perdão ao mesmo tempo. E aí fica naquela: não, já pequei, vou pecar de novo, então vou deixar para gastar um pedido de perdão só. E o anjo fica esperando com a caneta para escrever. Não existe isso. Estamos em Cristo, estamos salvos, estamos seguros porque cremos nele, porque permanecemos nele a despeito de quem nós somos. A salvação não se fundamenta no que nós somos capazes de produzir. A salvação é um presente da graça de Deus, não é uma recompensa para aquele que é justo. A salvação não é um prêmio para quem é justo. Deus não é Papai Noel. A salvação é graça de Deus, é favor para quem não merece, é favor para quem se reconhece como não merecedor. E quando nós reconhecemos que não somos capazes de produzir isso, nós clamamos desesperadamente por um Salvador
Senhor, e nesse momento nós somos abraçados por essa graça de um Deus que nos justifica, de um Deus que nos faz nascer de novo, nos regenera, de um Deus que nos adota como parte da sua família, de um Deus que nos santifica a fim de que sejamos mais parecidos com Cristo, de um Deus que nos glorificará, porque um dia estaremos com Ele eternamente, livres da presença do pecado, porque hoje estamos sendo livres do poder do pecado e já somos livres da condenação do pecado, porque estamos em Cristo. Não depende de nós, irmãos. Se permanecemos em Jesus, estamos plena e eternamente seguros. O que queremos, então, é essa esperança. Essa esperança que nos faz viver de modo diferente. O texto vai dizer para nós, no verso 3, que todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Essa esperança nos leva necessariamente a uma vida de pureza enquanto o aguardamos. Se você diz assim, eu já sou salvo porque eu creio, então eu posso viver do jeito que eu bem entender. Eu sinto muito te informar, mas muito provavelmente você não foi salvo. Quem compreende o valor do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário é alguém que tem essa esperança, e todo aquele que tem essa esperança, João vai dizer, purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Quem nós somos, filhos de Deus, o que queremos, essa esperança que nos leva à vida de pureza, e como queremos, do verso 4 até o verso 10. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isso significa que quem peca é do diabo? Não. Há uma diferença muito grande entre cometer pecados e praticar pecados. Há uma diferença muito grande entre pecar e viver na prática do pecado. Se você quiser ter certeza disso, você volta uma página e vê comigo o capítulo 2 de 1 João. Mais uma vez eu falo, nós lemos com capítulos e versículos, mas a estrutura original desse texto é uma carta, então ele está falando sobre a mesma coisa do início ao fim. E no capítulo 2 ele vai dizer, meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, vai acontecer, mas ele diz que há uma solução. Nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o Filho de Deus que se manifestou para destruir as obras do diabo. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Nesses últimos versos, respondendo à pergunta como queremos, há um contraste muito claro sendo apresentado aqui, que nos levam a perceber que só há dois caminhos. Ou nós praticamos a justiça como estilo de vida, ou nós praticamos o pecado como estilo de vida. Se praticamos a justiça, estamos em Cristo, a verdade dele está em nós. Se praticamos o pecado, não estamos em Cristo, a verdade dele não está em nós e somos filhos do diabo. Porque quem permanece em Cristo não vive na prática do pecado. Quem não permanece em Cristo vive na prática do pecado. Se você se diz cristão, mas adota o pecado como prática e estilo de vida, eu tenho uma notícia terrível para te dar hoje de manhã. Você não entendeu o que é a graça de Deus, você não compreendeu o Evangelho, você não crê em Jesus, e usando o termo que João usa com todo carinho, você é um filho do diabo. Parece duro dizer isso, mas às vezes nós precisamos ouvir algumas verdades duras a fim de que a gente não seja enrolado o tempo todo com coisas agradáveis aos nossos ouvidos, mas que não refletem a realidade de quem nós somos ou de quem nós podemos ser. Quem está em Cristo pratica obras de justiça porque Cristo é justo. Quem não pratica a justiça é do diabo, porque é o diabo quem peca desde o princípio, e quem é nascido de Deus não vive no pecado. Lembram da música? Você vai servir a alguém? Pode ser ao Senhor, pode ser ao diabo, mas você vai servir a alguém, e talvez você diga, nesse caso não, nesse caso eu estou neutro. Eu não sou cristão, assim, eu não creio em Jesus, mas esse negócio de diabo, Deus me livre, eu não gosto nem de falar esse nome. É um negócio que eu até evito, então eu não tenho parte com ele não. O grande lance é esse.
Nós olhamos para as Escrituras e nós percebemos que não há essa posição de neutralidade, porque o homem natural, ele é inimigo de Deus, porque a nossa natureza é corrompida desde o jardim do Éden. Não tem essa de nascermos neutros para decidirmos, não. Não tem essa de escolhermos o nosso destino, porque eu posso ser de Deus. Não tem essa. Tem a historinha do muro, não sei se vocês já ouviram, que tem um muro, de um lado separa os que são de Deus, do outro lado separa os que são do diabo, e aí fica um cara ali em cima do muro. Essas historinhas de rede social, igual aquela do ovo que não quebrou no acidente, você já deve ter visto. Mas enfim, e o cara fica em cima do muro e Deus tentando trazer o cara para o lado de cá. Abre parênteses aqui, você já deve ter feito alguma peça na sua vida, se você foi criado na igreja, chamada O Leilão, que ficava Deus e o diabo brigando para salvar alguém. Isso não existe, tá? Esse negócio de Deus medindo forças com o diabo. Outra coisa, você não vai para o inferno porque você não compartilhou a imagem da queda de braço. Já viu? Deus e o diabo. Se você acha que é Deus, compartilhe. Se você acha que é o diabo, curta. Esse tipo de coisa não acontece. Mas nessa história, Deus está tentando convencer o cara, chamando, vem para o meu lado, e o cara no muro, o que eu faço, o que eu faço? E alguém pergunta para o diabo, provavelmente num programa de TV de madrugada, porque é quando pergunta as coisas para o diabo, alguém pergunta para o diabo o seguinte: qual o seu nome? O que você veio fazer aqui? E no fim das contas pergunta assim: por que Deus está tentando convencer e você não? Aí o diabo fala: porque o muro é meu. Há muitos problemas nessa história. A primeira é Deus brigando com o diabo por você, alecrim dourado, centro do universo. O segundo problema dessa história é que o diabo tem mais coisa que Deus, que o diabo tem um lado de cá e ainda tem o muro. Há muitos problemas com essa história, mas se tem uma coisa nela que é verdade, é que não há posição de neutralidade. Se nós não somos filhos de Deus, nós não somos neutros. Se você não é filho de Deus, você é um filho do diabo. Vira para o irmão do seu lado e fala: não precisa fazer isso, mas é fundamental que a gente entenda essa realidade. João conclui esse trecho falando que só há duas filiações possíveis. Ou você é um filho de Deus e tem todas as consequências de tudo que falamos até aqui, justificado, regenerado, adotado, santificado, glorificado. Ou você não é um filho de Deus, é um filho diabo e não tem todas essas coisas. Pastor, mas eu venho aqui todas as semanas, eu não creio em Jesus, mas o ambiente é muito legal. Provavelmente você é um filho do diabo que gosta da religião. Muito provavelmente é isso que está acontecendo. Ou você é alguém que não compreendeu ainda a verdade da graça de Deus, e eu oro para que você responda isso com fé. Porque há dois caminhos. Se você é um filho de Deus, você se alegra ao ouvir isso, porque você foi alcançado por essa graça. Essa graça te leva a viver de modo diferente, a ter uma esperança na vida e a viver de modo confiante, porque quem começou a boa obra vai concluir no final de todas as coisas. Se você não é um filho de Deus, você pode ficar chateado comigo e não voltar nunca mais. Falar mal de mim, falar mal da igreja, por aí. E de verdade, sem problemas quanto a isso. Tem os 5 solas da reforma, agora tem o 6º sola. Se você faz isso, só lamento para você. Não tem muito o que fazer. Eu não posso abrir mão de falar a verdade. Eu sou chamado por Deus para isso e eu serei cobrado por Deus sobre isso. Eu sou pago por essa igreja para pregar a verdade. Olha o nome dessa série, Amor pela Verdade. Eu não posso negociar a verdade das Escrituras para agradar os nossos ouvidos. Aliás, essa é uma característica dos falsos mestres do fim dos tempos. Paulo vai dizer para Timóteo, na sua 2ª carta, no capítulo 4, no versículo 3. Olha o que o texto vai dizer. Verso 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está escrevendo para Timóteo, ensinando como ele deveria ser um pastor. E ele está dizendo que no fim dos tempos, as pessoas vão procurar mestres para elas mesmas, falando aquilo que agrada, o que desejam, e não vão dar mais ouvidos à verdade. Um pré-reformador, um homem que morreu em 1415, chamado Jan Hus, ele disse algo com o que eu concordo. Ele cunhou a seguinte frase:
Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. E foi condenado à morte em uma fogueira, porque amava mais a verdade do que a sua própria vida. Se você não é um filho de Deus, você tem todo o direito de ficar chateado comigo. Mas você tem outra opção também. E eu oro para que essa seja a tua opção hoje. É esse desejo por entender mais, por querer mais, e por se perguntar, bom, como eu faço então para me tornar filho de Deus? O que é que eu preciso fazer para herdar todos esses benefícios? E só há uma forma, presta atenção que eu vou falar só uma vez. Só há uma forma de se tornar filho de Deus, que é crer em Jesus. Não tem uma lista de regras. Crer em Jesus mais tal coisa. Crer em Jesus mais dinheiro para tal lugar. Crer em Jesus mais esse tipo de roupa. Não. Crer em Jesus e permanecer nele. João mesmo vai dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João mesmo vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem somos? Filhos de Deus. O que queremos? Essa esperança viva. Como queremos essa esperança? Crendo em Jesus. Que você creia nele. Que você responda com fé a essa mensagem que foi anunciada hoje mais uma vez. De que somente há salvação por meio de Jesus. Através dele nos tornamos filhos de Deus. E por sermos seus filhos, vivemos de modo diferente. Obedecendo aquilo que ele nos ordena para a glória do seu próprio nome.